Shalom, amados. Esses dias eu tenho sido impulsionado para falar palavras de fé, palavras de direção profética. E quando nós descobrimos para que fomos chamados, para que Deus nos assentou como Cristo e em Cristo nas regiões celestiais. Às vezes você vê alguém assentado em um lugar de autoridade sem exercitar a autoridade. Efésios capítulo 5, versículo 14 diz assim: pelo que diz, desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O apóstolo Paulo estava tomado de uma graça profunda. Ele escreveu isso aqui para quem? Para a igreja triunfante. Se você examinar as epístolas de Paulo, para mim a epístola que ele escreve a Efésios é a mais forte de todas. Mas ele diz, desperta tu que dorme. Às vezes, esse aqui não está falando de você, do teu sono onde você descansa. Está falando de uma sonolência espiritual, de um despertar para algumas coisas que precisamos ficar atentos. Nós estamos vivendo um tempo que não pode faltar um dia na nossa vida sem verbalizarmos palavras, sem liberarmos palavras de fé, palavras de vida. Palavras de batalha, você libera a espada do Espírito. E aí ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Ele está falando de um andar espiritual, remindo o tempo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Se o apóstolo Paulo escreveu aproximadamente há 2000 anos que os dias eram maus, você direcionando uma igreja, você consegue imaginar para os dias de hoje? E ele mandou tomar do cuidado, ele diz, não sejais insensatos, entendeis qual é a vontade de Deus, aproveitando o tempo, remindo o tempo, não se embriague com vinho, onde há contenda, enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, falando hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando graça por tudo ao nosso Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Então lá no capítulo 6 ele diz no versículo 10, e no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Ele diz, procure palavra em todas as situações. Ore a palavra em todas as situações. Revesti-vos com toda a armadura de Deus. Para quê? Está falando para esse propósito, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não temos de lutar contra carne e sangue. E agora ele vai falando da tua luta, da tua luta. Nós temos que lutar contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aonde é isso? Aonde ele diz que ele te assentou com Cristo e em Cristo nesse lugar. Você opera de um lugar espiritual, vive dentro desse corpo aí, mas a dimensão não é nesse corpo. A dimensão não é a dimensão espiritual, por isso que temos que despertar, sair da sonolência, entender que está designado uma adversidade. Os dias são de grande adversidade. Se encha de palavra, se encha de atitude. E ele diz assim, tomai toda a armadura de Deus, para quê? Para que possais resistir no dia mar e, havendo feito tudo, ficar firme. Eu lhe pergunto, você tem feito o quê? Feito tudo? Tem gente que parece que está cantando o hino nacional, está dormindo em berço esplêndido. Nada contra você achar uma bandeira e cantar o hino, tá? Da sua nação, para quem a palavra está sendo traduzida. Mas o nosso hino nacional que diz deitado em berço esplêndido. Isso não é atitude tua. A atitude tua é despertar, é tempo de despertamento, é tempo de avivamento. Quando ele diz desperta tu que dorme, ele está falando, entra em uma dimensão de avivamento. Estais firmes,
cingindo vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual é o escudo da fé? A palavra, quando você declara ela. Declara a palavra de manhã, declara a palavra de tarde, acorda declarando a palavra. Eu vim de uma ministração nessa noite, eu estava em uma aldeia de índios ministrando. Eu voltei, eu tive que ter um tempo bom de oração. 3 horas da manhã eu já estava firme na palavra de novo, orando por intercessões. Essa palavra eu estou gravando, o dia está clareando. Mas eu preciso te informar que tem pessoas que eles estão dormindo uma sonolência, não têm olhado para a adversidade como uma realidade. Tem pessoas sendo vencidas que não precisavam de estar sendo vencidas. Tem pessoas sendo abatidas que não precisavam estar sendo abatidas. Tem pessoas sendo derrotadas que não precisavam. Tem pessoas se tornando peso que não precisavam se estar se tornando peso para os outros. Que o Espírito Santo venha te despertar nesses dias para um tempo de declaração da palavra e de oração. Quando a Bíblia diz orar sem cessar, orar em todo o tempo, orar em todo lugar, ela está dizendo, entre em uma dimensão espiritual, viva nela. Fale a palavra diante de toda situação, não fala o que você sente, fala o que você precisa em ação. Mova-te por fé. E ele termina esse texto dizendo, tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Tomai a palavra do Espírito, que é a palavra de Deus. Toma como? Toma em seus lábios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso, com toda perseverança, e suplicar pela igreja, pelos santos. Deus te abençoe em nome de Jesus.